Olá! Hoje vamos ter a nossa aula sobre casos de uso. O caso de uso ele é um dos diagramas principais na modelagem de software. Ele é o primeiro diagrama que a gente constrói quando a gente começa a fazer a modelagem do software que será desenvolvido. Vamos ver aqui como é que isso funciona e quais são as características que precisamos saber sobre casos de uso. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que os casos de uso eles vão representar as interações entre o usuário e o sistema. Aqui estamos preocupados apenas em colocar de forma que tanto o desenvolvedor quanto o cliente consiga visualizar quais são as interações deste usuário com o sistema que está sendo proposto. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos o diagrama de caso de uso, onde eu tenho um ator e eu tenho o caso de uso A e o caso de uso B. O ator representa o usuário daquele sistema. A gente vai aprofundar um pouquinho mais à frente o que seriam esses atores na nossa modelagem. E eu tenho também uma descrição deste caso de uso, onde eu vou colocar em forma descritivas quais são as funcionalidades do meu sistema. O diagrama de caso de uso, ele procura por meio de uma linguagem que seja simples, possibilitar a compreensão do comportamento externo do sistema por qualquer pessoa. Então é aquela coisa, entender o que é que eu desenho é justamente isso daqui. A gente vai desenhar da forma mais simples, que até uma criança consegue perceber do que se trata, para que assim eu consiga interagir com o meu cliente para saber exatamente o que é que ele precisa. Então é uma forma de eu estar visualizando o sistema de um outro ponto de vista, de uma forma mais clara, de uma forma bem simplória, onde qualquer pessoa vai poder entender, não só o meu cliente, como os meus colegas de trabalho, os desenvolvedores de software, a equipe de teste, de manutenção, qualquer pessoa que consiga olhar aquilo ali, mesmo não sendo da nossa área, ela vai ser capaz de entender qual é a descrição que está fazendo ali das funcionalidades do sistema proposto. Ele tenta apresentar o sistema através de uma perspectiva do usuário, e é por isso que fica muito mais fácil do meu cliente entender do que se trata. O objetivo é apresentar uma visão externa e geral das funções e serviços que o sistema deverá oferecer ao usuário, sem se preocupar como essas funções serão implementadas. Então, nesse momento, eu não estou preocupada em termos qual vai ser a linguagem que eu vou utilizar, qual que vai ser a lógica, qual que vai ser a solução, o domínio da solução que eu quero apresentar aqui. Não. Eu estou preocupada apenas em representar essa visão que é geral sobre os serviços que o meu software terá. Só isso. Um caso de uso, ele descreve as operações que o sistema deve cumprir para cada usuário. Então, eu vou visualizar todos os usuários do meu sistema e eu vou visualizar também, no caso de uso, todas as funções disponíveis para cada um desses usuários. Irá existir um caso de uso para cada tarefa que o sistema deve executar. Então, cada tarefa que o sistema faz, eu tenho a representação de um caso de uso para aquela tarefa. O diagrama de caso de uso, ele não diz como o sistema faz determinada tarefa. Ele apenas vai dizer o que o sistema vai fazer. Ele não está preocupado em como isso vai ocorrer. Ele está preocupado em visualizar quais são as tarefas que o sistema deverá ter. Ele deixa essa parte para outros diagramas, é uma outra etapa. Então, ele é o primeiro a ser estudado justamente porque é o primeiro diagrama que o engenheiro de software deve fazer, que é justamente para poder visualizar quais são todas as funcionalidades e quais são todos os usuários do meu sistema. Depois dele pronto, aí sim eu vou me preocupar como é que vamos implementar e executar essas atividades. Mas nesse momento aqui, eu só quero fazer um levantamento dos serviços, das funcionalidades e dos atores. Os componentes do diagrama de caso de uso, eles são bem básicos.
eles concentram-se nos atores e nos casos de uso. Vamos ver aqui o que são esses atores e o que são os casos de uso. Os atores, né, no caso de uso, descrevem interações entre sistemas e atores. Os atores representam os papéis desempenhados pelos diversos usuários, que poderão de alguma forma interagir com o sistema. Então, quem vão ser os atores? Vamos para o exemplo do nosso sistema do IFBA, o SUAP. Quem são os atores do nosso sistema? Nós temos o aluno, ele é um ator, porque ele interage com o sistema para poder visualizar suas notas, visualizar as disciplinas que estão matriculados. Então, ele é um ator, ele lida diretamente ali com o sistema. Aí nós temos os professores, é um outro ator, que aí ele vai colocar as notas, ele vai colocar material de aula, ele vai fazer a chamada. Observe que eu tenho funcionalidades aqui diferentes. Então, eu tenho as funcionalidades que são dos alunos e tenho as funcionalidades que são dos professores. Além disso, a gente tem também alguns técnicos que lidam diretamente com o SUAP, como, por exemplo, o pessoal da Cores. Eles vão lá, eles vão colocar quais são as disciplinas que vai estar atrelada a qual professor, e eles têm várias funcionalidades também ali no sistema. Então, logo de cara, eu já identifiquei 3 atores, que são os professores, os alunos e os técnicos administrativos da Cores. Ainda tem outros técnicos que fazem a manutenção do sistema, que geram as turmas e etc. Mas vamos focar nesses 3. Então, toda pessoa que interage com o sistema, ela é um ator do sistema, porque ela vai precisar ter funcionalidades ali. Então, quando eu estou descrevendo quais são as funcionalidades do meu sistema, ou seja, quais são os casos de uso do sistema, eu tenho que pensar qual é o ator que vai fazer essa funcionalidade, que vai ter acesso a essa funcionalidade. Pode ser também um hardware especial ou mesmo outro sistema que interage com o software, algo que não faz parte do sistema, mas interage com o sistema. Então aqui vocês não podem esquecer disso. O ator, ele não é somente pessoas que utilizam o sistema. Se o meu cliente ele tem um sistema pronto, por exemplo, vamos pensar num sistema de mercadinho. Aí eu vou desenvolver um sistema de vendas para o meu cliente, só que ele já tem um sistema de estoque. E aí, cada vez que eu fizer uma venda, eu vou ter que interagir com esse sistema já existente, que é o sistema de estoque, para poder fazer atualização e retirar aquele sistema, aquele produto, desculpe, retirar aquele produto que está cadastrado lá no estoque. Então, observe, numa situação como essa, o sistema pré-existente, ele é um ator. É um sistema que já existe e que vai interagir com esse sistema novo aqui que eu estou produzindo. Então, se ele vai interagir, ele é um ator que vai ter algumas funcionalidades no meu sistema. E aí eu preciso considerá-lo como sendo um ator no meu diagrama de caso de uso. Isso pode ser também um hardware, pode ser um outro computador, pode ser algum dispositivo de rede, por exemplo, uma câmera, aqueles componentes mesmo de fazer leitura de código de barras, tudo isso, qualquer coisa, seja pessoa, seja máquina, seja software, que interaja com o sistema que eu estou desenvolvendo, ela é classificada como um ator. E aí eu preciso representá-lo no meu diagrama de caso de uso. Aí aqui, ó, os exemplos de atores. Eu tenho um cliente, eu tenho um atendente, eu tenho um sistema de cortes, eu posso ter qualquer tipo de ator. Tudo que vai interagir vai se encaixar aqui. E não importa se é uma máquina, se é um software, se é uma coisa, se é uma pessoa. Tudo vai ser representado desta forma. É o bonequinho de palito. É por isso que quem for seguir a área de engenheiro de software vai ouvir bastante isso. Ah, você fica lá desenhando bonequinhos de palito. Sim, ficamos desenhando um bonequinho de palito, sim. Então, os atores, eles são representados desta forma, tá? Tem gente que gosta de fazer carinhas, fazer cabelinhos, colocar boné e tal. Fica legal, fica bonitinho, mas numa documentação formal tem que ser feita exatamente como vocês estão vendo aí, tá? É o bonequinho de palito. A gente tem programas que a gente faz esses diagramas, que a gente monta de uma forma bem simplória, bem prático, bem rápido.
E aí lá já tem desta forma, então fica bem mais fácil. Mas quando for fazer no papel, faça dessa forma também, tá? Os casos de uso, eles se referem aos serviços, tarefas ou funções que podem ser utilizadas de alguma maneira pelos usuários do sistema. Por exemplo, cadastrar uma venda, solicitar um saque de uma conta bancária, consultar um filme em uma locadora e etc. Ou seja, os casos de uso eles são ações. Quais são as ações que um usuário pode fazer no meu sistema? Vamos lá para o nosso exemplo do swap. Quais são as ações dos alunos? Eles podem entrar no sistema, visualizar quais são as disciplinas, visualizar as notas, visualizar a mensagem ou material que o professor deixa. Cada uma dessas ações é um caso de uso, tá bom? Cada ação se transforma em um caso de uso. Vamos ao exemplo de como ele é representado. Então, nós temos locação de filme, consultar gêneros, cadastro de clientes. Os casos de uso eles são representados com a ação descrita dentro de uma elipse. Esse é o jeito formal da gente fazer os casos de uso do nosso diagrama, certo? Vamos agora a um exemplo de um diagrama de caso de uso completo. A gente já viu que temos os atores e temos os casos de uso. Então, nós temos um exemplo aqui. Temos um confeiteiro. O que o confeiteiro pode fazer? Ele pode fazer bolo, fazer pão, fazer biscoito. Então, observe que o meu ator confeiteiro, ele está conectado a fazer bolo porque é ele que pode fazer essa ação, certo? Aí nós temos aqui um atendente. O atendente ele pode preparar o café, ele recebe o pagamento da conta do cliente, o cliente pode solicitar serviço para o atendente e o atendente vai servir o cliente. Então observe que é uma figura bem simplória, de fácil entendimento, onde eu, prestando um mínimo de atenção, eu já consigo entender do que se trata. Então eu tenho aqui quem é o meu confeiteiro, o ator confeiteiro, e quais são as funcionalidades que ele pode fazer no meu sistema. Aí eu tenho o atendente, o que ele pode fazer e o cliente. A gente vai ver que essas setinhas aqui que estão conectando o ator com o caso de uso, elas também têm representação, certo? Mais para frente a gente vai ver o que cada uma delas significa, quando ela tem seta, quando ela não tem. Olá, você acabou de ganhar um intervalo. Até a próxima!